Diferença de um bom solo e um solo lixo. Eu já fiz muito solo lixo na minha vida, né? E quando você começa a tocar guitarra, você cai muito na tentação de fazer um solo lixo. E um solo lixo é o quê? É aquele solo que não vale o papel que ele é escrito, ele não vale a base em que ele é tocado. Você só está se preocupando ali em mostrar muita técnica, mostrar muito estudo, mas você não está se preocupando em fazer algo muito bonito. Vou dar alguns exemplos disso aqui. Então, por exemplo, e esses caras aqui são grandes e excelentes guitarristas, tá? Mas o solo que eles estão apresentando são um lixo, né? Então, por exemplo, eu pego aqui o Rusty Cooley, um dos caras que eu mais estudei fazendo o solo Under the Influence, né? E você vê que não é um solo que você pode reconhecer as coisas, né? É um solo jogado, né? Não todo ele, mas algumas partes completamente jogado, completamente sem propósito. Vamos ouvir um pouquinho. Agora eu vou fazer um desafio com você. Assobie esse solo para mim. Um bom solo é aquele que você pode assobiar, que você pode reconhecer. E como é o solo do Rusty Cooley? Tecnicamente é interessante, melodicamente é um lixo, né? E ele sabe que é. Mas ele quer mostrar aí pra garotada, pra molecadinha, né? A técnica dele. Outro exemplo de solo lixo, você tem aqui, por exemplo, o Michelangelo. O Michelangelo é uma coisa bem interessante, né? Ele é um excelente guitarrista, eu também estudei muito Michelangelo. Só que é circo, é diferente de música, é circo, né? Você vai falar com qualquer músico sério, ele vai falar, Michelangelo, legal, né? Só que o cara é circo. Tanto que ele passa um tempo gigantesco treinando a ambidestria, né? Para tocar com a guitarra, vários braços, mas isso não quer dizer que seja um bom solo, né? Então vamos lá, ó. Lixento total. Lixento total. Um bom solo é como, por exemplo, o Tender Surrender do Steve Vai. O Steve Vai ali, ele pega toda uma figura musical. Eu não posso explicar para vocês como o Steve Vai compõe os solos dele, mas eu posso explicar para vocês como eu compus alguns solos meus que eu achei que eram bons. Então, por exemplo, esse daqui, ó, Farewell, a música minha chamada Farewell, onde para conseguir tocar esse solo, para conseguir compor esse solo, eu penso primeiro em uma figura. E qual figura é essa? Eu penso na seguinte imagem: imagine um mamute andando e um pernilongo enchendo o saco dele. Aí eu penso nessa imagem e tento transformar ela em música. Percebe como é um bom solo? Um bom solo parte de uma imagem consciente do compositor. Então, por exemplo, nessa música Farewell aqui, eu vou colocar perto do solo. Ops, desculpe. Certo? Então, olha só, a guitarra base vai representar um mamute bem pesadão. E a guitarra solo vai representar esse pernilongo que enche o saco do mamute, né? E aí você passa um tempão para tentar fazer com que a guitarra pareça com o pernilongo, para fazer com que a guitarra base pareça com o mamute, para que forme essa imagem na cabeça do ouvinte. É claro que o ouvinte pode formar uma outra imagem, mas sempre vai ser parecida com aquela que o compositor quis que ele imaginasse. Então vamos lá, ó, mamute, as guitarras base, e o pernilonguinho enchendo o saco desse mamute, a guitarra solo. Ouçam.
mais que tenha algumas fritações no solo, a parte mais difícil é você fazer com que a guitarra pareça um pernilongo. E você pensa nisso antes de compor, né? Fala, eu quero essa figura, eu quero essa imagem, quase como se fosse um quadro surrealista do Salvador Dalí. Nessa última música que eu estou tentando compor aqui, né, que tá quase terminando, chamada Red Army, vou colocar aqui mais ou menos na parte. Eu crio algo parecido também. A música fala a respeito das pessoas que elas estão vagueando nas trevas, né? E aí eu quis criar uma figura parecida com o solo. Do solo está vagueando nas trevas. O solo ele não sabe para onde ele vai, ele não tem muito destino, ele está perdido, né? E mesmo assim eu quero criar uma beleza poética no vaguear pelas trevas. Então vamos lá, eu quero sair do refrão, o refrão tem muito contraponto, e depois eu entro num solo bem tranquilo. A parte mais difícil desse solo foi parar de tocar, para acertar a pausa. Porque numa hora eu quero que a melodia do solo, né, fale, nossa, para onde eu vou agora? E aí você vai ver que tem uma pausa no meio desse solo. Vamos lá. Vagueando. Essa pausa foi extremamente difícil achar. Indeciso, não sabe para onde vai. Bom, enfim. Então, eu acredito que essa aula é interessante para os alunos de guitarra. É interessante para você que é curioso, para saber o trabalho que a gente passa para fazer algo legal para vocês, né? E é interessante para você que é produtor musical, né? Não deixe o cara só mostrar técnica, etc. O mais difícil desse solo aqui, por exemplo, desse solo dessa música que ainda não tem nome, que eu vou lançar, que eu já fiz um vídeo a respeito dela, foi não tocar. Foi largar a fritação e achar um momento onde aquele solo pudesse representar uma dúvida de para onde ir, né? de não saber o que fazer. A parte mais difícil desse solo foi a parte onde eu não toquei. E isso é interessante, né? Bom, bons estudos para vocês. Ontem eu falei ao vivo com o pessoal do Terça Livre a respeito de política e eu pretendo sim falar um pouco de música. Mas tem algumas coisas que a gente precisa combater, né? E eu tenho combatido aí bastante a ideologia de algumas pessoas, travando uma guerra ideológica, que eu acho importante. Mas tá aí um vídeo a respeito de música para que você possa refletir, pensar e quem sabe melhorar os seus solos, né? Os seus CDs. Um abraço, até a próxima.